Irmãos, nessa noite nós vamos meditar no Salmo de número 117. Nós não vamos, nesta noite, meditar no texto de Coríntios, mas o nosso texto é o Salmo de número 117. Salmo de número 117, diz assim o texto do Salmo: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós rendemos graças a Ti por este momento onde nós temos a oportunidade de meditarmos na palavra do Senhor. Oramos clamando ao Senhor pelas nossas vidas, pela vida da nossa igreja, clamando ao Senhor por graça, pela misericórdia do Senhor, em nos dar entendimento acerca da verdade revelada nessa passagem. Seja conosco, ó Deus, é o que nós te pedimos, no nome do seu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Quando nós pensamos a respeito do significado da vida, qual o propósito da vida, essa é uma pergunta que traz uma grande inquietação para o homem, para o ser humano como um todo. Qual o propósito da vida? Há sentido na vida? As pessoas costumeiramente se perguntam essas questões. E, via de regra, são questões bem polêmicas. No entanto, há quem diga que a vida não tem propósito algum. Essa semana eu estava assistindo um videozinho num canal do YouTube, que se chama Casa do Saber. É muito interessante, mas você tem teóricos ali de todo tipo de linha de pensamento, e alguns deles claramente são ateus, desconsideram a existência de Deus, desconsideram a criação, a doutrina da criação, ou o criacionismo científico, desconsideram a palavra de Deus. E essa semana, vendo um dos vídeos, um dos teóricos que fala no vídeo, ele disse algo da seguinte forma: bom, a vida não tem propósito nenhum, não existe razão alguma para você estar aqui, portanto, você precisa aprender a lidar com isso, com o fato de que a vida não tem propósito algum e que você precisa lidar com o fato de você não ter propósito algum para a sua vida. Sabe aquela ideia de que as pessoas pensam assim: existe um propósito para a minha vida, qual o significado da minha vida, o porquê eu nasci, será que existe uma missão especial para mim? E esse teórico ele diz assim: não existe. Não existe missão nenhuma para você, missão especial nenhuma, você não está aqui por motivo especial algum, você é simplesmente obra do acaso. Obviamente que esse tipo de perspectiva contraria o texto das Escrituras, a verdade revelada na Bíblia Sagrada. E completamente diferente daquilo que aquele homem disse nesse vídeo, nós temos sim um propósito. Todo homem tem um propósito para o qual ele foi criado, e segundo as Escrituras, ele tem um propósito muito bem definido, um propósito muito claro. Se temos ou não uma missão a cumprir, ou qual missão é essa, de maneira individual, eu não sei qual é a tarefa que Deus incumbiu a cada um de nós. Mas entendo que existe um propósito para a vida de cada um de nós, e este propósito, ou essa finalidade da nossa existência é adorar ao nosso Deus, é glorificar o nome do Senhor. O texto dos nossos símbolos de fé, tratando a respeito do fim principal, ou a finalidade principal do homem, vai dizer que este fim, ou essa finalidade, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, desfrutar da sua bondade para sempre. Há quem diga ainda que a ordem com que os teólogos de Westminster elaboraram essa resposta, ela também tem um motivo. Porque quando se diz que o fim é glorificá-lo, e glorificar vem antes de gozá-lo, quer dizer que nós temos como finalidade principal
adorar a Deus muito mais do que usufruir de Deus. É muito interessante quando a gente pensa nisso, principalmente num contexto onde claramente as pessoas elas querem usufruir de Deus. Elas querem aquilo que Deus pode dar. Elas querem os benefícios que Deus pode nos dar e se propagandeia inúmeros benefícios que Deus pode nos dar. De fato, Deus pode nos dar muitos benefícios. Nós somos abundantemente abençoados por Deus. O que as pessoas normalmente ignoram é que às vezes as bênçãos de Deus, elas vêm nos formatos ou no formato das lutas, das dificuldades que a gente vive no nosso dia a dia, de batalhas terríveis que a gente tem que enfrentar na família, no trabalho, na escola ou em qualquer contexto no qual a gente esteja inserido. Mas o nosso propósito, o propósito para a nossa existência é o de glorificar o nome do nosso Deus, de adorá-lo, de cultuá-lo, e é por isso que nós nos reunimos. É por isso que nós nos reunimos aos domingos, é por isso que nós nos reunimos durante a semana para adorar a Deus, para cultuá-lo, para bendizer o seu nome, porque este, afinal de contas, é o propósito final de Deus para a vida de cada homem que Ele criou, de cada homem em quem Ele soprou o fôlego de vida. Nós podemos desfrutar das bênçãos que Deus tem para nos dar, e nós desfrutamos delas, sendo obviamente elas as mais preciosas, as espirituais, a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Mas se há um propósito, e se você se pergunta isso, qual o propósito de Deus para a minha vida? Qual o plano de Deus para a minha vida? O que Deus quer de mim? Talvez você já tenha se perguntado isso alguma vez. O que Deus quer de você? Nós podemos dizer que o que Deus requer de nós é o culto, é a adoração. Nós devemos glorificar ao nome do Senhor e então gozá-lo eternamente, ou para sempre. Quando nós olhamos os textos anteriores, os salmos anteriores, vindo desde o salmo de número 113, nós podemos ver que o texto das Escrituras, ele vai nos mostrar aqui alguns motivos pelos quais nós podemos adorar a Deus. E os textos anteriores, eles mostram, inclusive, que a própria natureza, ela responde, ela reage à grandiosidade e à glória de Deus. Os textos anteriores, eles mostram para nós atributos da divindade, atributos específicos da pessoa do nosso Deus, que a partir do momento da exposição desses atributos, nos convoca, nos convida a adorar a Deus. Embora não haja uma ligação exatamente deste salmo com os anteriores, nós podemos dizer que o texto que nós temos diante de nós, ele segue uma espécie de uma ordem lógica, porque nos versos ou nos textos anteriores, nos salmos anteriores, os salmistas, eles nos mostram a grandiosidade de Deus, e agora no salmo de número 117, diante de tamanha grandiosidade, o que o salmista nos faz é chamar a adoração. Se nós fôssemos dar um tema para este salmo, nós poderíamos dizer que ele é um chamado à adoração, um chamado ao culto, um chamado à adoração do nome do Senhor. Os textos anteriores mostrando os atributos de Deus aos quais até mesmo a natureza reage. E agora, diante de tamanha glória, o texto no Salmo de número 17 nos chama à adoração e ao culto ao Senhor. Depois de nos dar motivos para adorar, o texto de uma maneira muito clara nos chama então ao culto, a adorar ao Senhor. O verso de número 1, o primeiro verso desse texto, ele claramente é para nós uma ordem. Há uma ordem que o texto nos mostra aqui. O texto diz assim: louvai ao Senhor, vós, todos os gentios, louvai-o, todos os povos. O texto, como nós já mencionamos aqui, ele é uma ordem para a adoração. Se anteriormente o texto nos mostra as maravilhas de Deus, agora a passagem nos chama a adorar. O que é muito interessante nessa passagem, pensando principalmente no seu contexto histórico, é quem o salmista está chamando à adoração.
a quem o salmista está convocando ao culto a Deus. E o texto das Escrituras, de uma maneira muito clara, nos mostra que ele chama a todos os povos. É muito interessante nós pensarmos que este salmo ele era tanto lido quanto cantado no contexto da Páscoa, celebrada pelos judeus, pelo povo no Antigo Testamento e também pelos judeus no período do Novo Testamento. Mas agora, nessa passagem, o que o texto nos mostra é que o salmista está chamando não apenas o povo de Israel ao culto, à adoração a Deus, mas ele está chamando a todos os povos. E o texto nos mostra, logo no princípio, que ele chama inclusive todos os gentios. Aqueles a quem no Novo Testamento os judeus, de certa forma, repudiavam, porque julgavam que esses povos não tinham qualquer direito à graça de Deus. Não faziam parte do povo de Deus, não faziam parte do povo da aliança, do povo com quem o Senhor estabeleceu um pacto, do povo com quem o Senhor estabeleceu uma aliança. Mas este salmo, no seu primeiro versículo, ele nos chama a atenção a respeito de algo que acontece no Novo Testamento, quando a partir da vinda do Espírito Santo no evento do Pentecostes, o Senhor estende a sua aliança além do povo judeu, além da comunidade de Israel, e estende essa aliança aos gentios. E nós podemos perceber que a convocação dos gentios à adoração no período do Antigo Testamento não era apenas uma expectativa. Não havia apenas uma expectativa de que um dia o povo gentio pudesse ser alvo da graça de Deus, mas há uma certeza. O texto no Antigo Testamento fala de povos além da comunidade de Israel, como um povo que também pertenceria ao povo da aliança, ou à comunidade do pacto. Dois textos que nós podemos analisar. O primeiro é um texto de Isaías, no capítulo de número 2, do verso 2 até o verso 3. A passagem nos faz a seguinte afirmação: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele fluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus, do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Mas note o princípio do texto de Isaías. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele fluirão todos os povos. Não apenas a comunidade de Israel, não apenas os judeus, mas todos os povos a quem o Senhor estendesse a sua graça e a sua aliança. Esse texto, ele possui aspectos claramente messiânicos, e como nós podemos observar no Novo Testamento, ele aponta claramente para aquilo que se cumpriria no Novo Testamento na vinda do Espírito Santo, no evento do Pentecostes. O texto de Romanos, no capítulo de número 15, do verso 7 até o verso 13, o texto das Escrituras ainda nos diz: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, citando Romanos, o apóstolo Paulo citando Isaías: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão,
e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Estes textos, irmãos, tanto o texto de Isaías, no capítulo de número 2, quanto o texto de Romanos, no capítulo de número 15, do verso 7 até o verso de número 13, nos mostra claramente que Deus não apenas havia uma expectativa no meio dos salmistas ou mesmo nos profetas do Antigo Testamento, mas havia aqui a plena expressão de que os gentios também seriam alvos da graça de Deus e estes estavam sendo chamados à adoração, pois estavam sendo incluídos no plano da salvação, no propósito redentivo do nosso Deus decretado desde o Antigo Testamento. A introdução dos gentios na comunidade da aliança, ela não foi ou não é um plano B. Os gentios não são incluídos na comunidade da aliança porque algo falhou no meio do caminho. E agora eles são um plano B. De modo algum, o que nós podemos observar no texto das Escrituras é que Deus, por meio do seu próprio Filho, ele se relacionaria não apenas com os judeus, mas também com os gentios. Há um comentarista chamado Matthew Henry, que ele faz a seguinte observação. Matthew Henry diz que o meio pelo qual os gentios teriam licença para adorar ao Senhor seria pelo Evangelho, e que o poder do Evangelho lhes daria corações para adorar ao Senhor. Qual o meio pelo qual os gentios puderam então adorar a Deus, senão por meio do Evangelho de Cristo Jesus? E obviamente, irmãos, que quando nós olhamos para uma passagem como essa, nós devemos entender que o texto está fazendo uma referência a nós. Nós somos aqueles a quem o Senhor estendeu a sua graça, estendeu a sua aliança, aqueles por meio do sacrifício do Filho de Deus, podem agora render graças e cultuar ao Senhor. Por que nós podemos adorar a Deus hoje? Porque nós somos parte do povo da aliança hoje. Porque nós somos alcançados pela graça de Cristo Jesus. Apenas por isso. Não pelos nossos méritos, não pelo nosso valor, não por algo que exista propriamente ou essencialmente em nós, mas por conta daquilo que Cristo Jesus fez em nosso lugar e em nosso favor, para que fôssemos redimidos e não recebêssemos a justa punição pelos pecados que nós cometemos. Se hoje nós adoramos a Deus, nós o fazemos por meio do seu Filho, porque Cristo morreu na cruz do Calvário e se entregou por nós, em nosso favor. O verso de número 2, ele nos dá alguns motivos pelos quais nós devemos adorar a Deus. Se o verso de número 1 é uma convocação à adoração, ao culto ao Senhor, o verso de número 2, ele nos dá aqui alguns motivos pelos quais nós podemos adorar a Deus. Se bem que quando nós entendemos que se adoramos a Deus por meio do seu Filho, o próprio Evangelho é um motivo grandioso ou o motivo pelo qual nós devemos e podemos adorar a Deus, pelo simples fato de que fomos alcançados pela sua graça, sem que houvesse mérito algum em nós. Ou seja, estávamos fadados à condenação e aprove ao Senhor nos salvar por meio do seu próprio Filho. Este é um motivo mais do que razoável, pelo qual nós não apenas podemos, mas devemos adorá-lo. Devemos adorar aquele que é o Senhor da nossa própria salvação. Mas o texto nos dá ainda dois motivos. Ele nos dá dois motivos pelos quais nós podemos adorar a Deus, e o verso 2 nos fala a respeito da misericórdia e nos fala a respeito da fidelidade. Essas são as expressões que o texto usa para descrever atributos de Deus no Salmo de número 2. A sua misericórdia e a sua fidelidade como motivos pelos quais nós podemos e devemos adorar ao Senhor.
quando o salmista faz menção a respeito da fidelidade e a respeito da misericórdia do Senhor nessa passagem, obviamente ele busca relembrar os próprios hebreus a respeito da sua história. Ou seja, de como Deus, em toda a história do povo hebreu no Antigo Testamento, foi misericordioso, foi gracioso para com eles, mesmo no período dos seus cativeiros, livrando-os das mãos de seus inimigos e preservando a nação. Quando os hebreus liam esse texto no período da Páscoa, eles relembravam a graça de Deus em os livrar das mãos do cativeiro egípcio, das mãos do jugo de Faraó, que os oprimiu durante anos. Portanto, se havia motivo pelo qual eles poderiam e deveriam adorar a Deus, o motivo claro foi a fidelidade do Senhor em preservá-los durante toda a sua história. Olhando para trás, eles podiam ver o quanto o Senhor havia sido misericordioso e fiel para com eles. Da mesma forma, irmãos, eu creio que nós podemos avaliar as nossas próprias vidas e olhar as circunstâncias que nós já vivemos e experimentamos, e tenho uma plena certeza que nós podemos dizer que até aqui a boa mão do Senhor nos sustentou e nos guiou. Até aqui o Senhor tem sido misericordioso e benevolente para conosco, ainda que não houvesse mérito algum em nós. O texto que nós lemos de Neemias expressa claramente esta relação que nós temos com Deus, uma relação em que o Senhor é fiel para com a sua lei, a sua palavra, para com a sua aliança, enquanto nós nos portamos de maneira pecaminosa e displicente com relação à lei e à palavra do Senhor. Mas Ele é fiel, Ele é misericordioso para conosco. E quando o povo de Israel relembrava os grandes feitos do Senhor sobre a sua nação, eles serviam até mesmo como luz às nações gentias, mostrando a elas o quanto Deus de Israel havia sido misericordioso, havia sido poderoso, livrando-os das mãos de seus inimigos e, inclusive, julgando o próprio povo de Israel quando esses se portavam de maneira displicente em relação à lei e aos mandamentos do Senhor. Mas há algo que nos chama muita atenção nessa passagem, quando nós olhamos para o texto, quando ele faz uma referência aqui à fidelidade de Deus. E há quem diga, ou a fidelidade do Senhor, a expressão que nós encontramos nessa passagem. Há quem diga que uma expressão, ou uma tradução correta para fidelidade nesse texto, seria a verdade. Ou seja, quando o salmista faz menção a respeito da misericórdia, ele faz também menção a respeito do que alguns chamam aqui de a verdade do Senhor, a verdade de Deus. Qual seria essa verdade? Qual seria essa verdade de Deus a qual o salmista faz menção aqui? Se nós entendemos que este é um texto messiânico, nós podemos entender que essa verdade tem a ver com o Evangelho de Cristo Jesus e com a própria pessoa do Filho. E quando nós relembramos o texto de Romanos que nós lemos, nós podemos perceber ali como que o próprio apóstolo Paulo faz menção a respeito desta verdade, a qual nós encontramos nessa passagem, quando ele diz, Romanos capítulo 15, a partir do verso 7, quando o texto vai dizer, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus. Em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão.
e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O texto claramente, então, à luz daquilo que o apóstolo Paulo nos diz no texto de Romanos, é aqui uma referência a Cristo Jesus. A qual verdade o salmista se refere? A verdade de Deus, sobre a qual Cristo é constituído ministro de Deus, ou ministro da circuncisão sobre os gentios. A verdade de Deus que diz respeito ao senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um de nós. Cristo é o Senhor da aliança. Cristo é o Senhor dos gentios. Cristo Jesus é o nosso Senhor. E por isso nós devemos louvá-lo. E por isso nós devemos engrandecer ao seu santo nome. Como nós podemos, então, irmãos, aplicar essa passagem às nossas vidas? Quais as implicações e aplicações desse texto para as nossas vidas? Nós podemos entender, irmãos, de uma maneira muito clara, que esse texto é uma convocação à adoração. De uma maneira muito clara, o texto nos diz: adorem a Deus, rendam graças ao Senhor, rendam graças ao Senhor porque Ele é misericordioso e porque Ele é fiel. Porque Ele é fiel para com o seu povo e Ele é fiel para com a sua palavra, porque Ele é fiel para com a sua aliança, Ele é fiel para com o pacto que Ele estabeleceu e Ele o será até o fim. E Ele é aquele que nos preserva, Ele é aquele que nos sustenta. Portanto, adoremos a Deus e sirvamos aquele que é o dono da nossa própria salvação, é o nosso Senhor, é o nosso Redentor. O texto claramente é uma convocação à adoração. Talvez nós possamos nos perguntar: como eu adoro a Deus? Nós podemos adorar a Deus em todos os momentos das nossas vidas. É claro que nós podemos fazer uma diferença entre o culto público que nós prestamos a Deus em congregação e em comunidade, e uma diferença entre o culto que nós prestamos a Deus com toda a atitude e toda a decisão que nós tomamos no nosso dia a dia. Hoje, pela manhã, nós vimos que dos propósitos de Deus para o homem, dentre eles, nós podemos dizer que Deus tem o propósito de que o homem faça tudo para a sua própria glória, para a glória de Deus. Portanto, nós podemos cultuar a Deus e devemos, não apenas no culto público, mas também no nosso dia a dia. E talvez, irmãos, Deus requeira de nós uma fidelidade muito maior com relação ao culto que nós prestamos a Ele no dia a dia, porque, infelizmente, o culto que nós prestamos em comunidade pode não refletir a realidade daquilo que nós vivemos de segunda a sábado. Assim como era na comunidade do povo de Israel no Antigo Testamento, onde mesmo que sendo zelosos pelo rito, a sua religiosidade não refletia a realidade dos seus corações, da sua vida espiritual. Portanto, nós precisamos cultuar a Deus, e este culto deve ir muito além das quatro paredes e do dia de domingo. Nós louvamos a Deus porque Ele separou um dia no qual nós podemos dedicar a Ele todo o louvor pela obra da salvação, mas nós precisamos entender que o culto não está restrito a este dia. Quando nós devemos cultuar a Deus? Apenas no domingo à noite, às 19 horas? Em todo o momento das nossas vidas, nós devemos cultuar ao nosso Deus. Portanto, adorar a Deus, nós não o fazemos apenas quando cantamos ou quando nos reunimos, mas nós devemos adorar a Deus testemunhando àqueles que ainda não conhecem as suas grandes obras nas nossas vidas. E assim como Israel, adorando ao Senhor pelos seus grandes feitos do passado, deveriam refletir em seu testemunho a grandiosidade deste Deus aos gentios, assim também deve ser a nossa conduta. Nós devemos proceder de tal forma ao ponto de que aqueles que ainda não conhecem ao Senhor se surpreendam com a graça de Deus sobre as nossas vidas e com a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas.
Agora, se nós procuramos motivos pelos quais adorar a Deus, o Evangelho de Cristo Jesus nos basta. Por que adorar a Deus quando falta dinheiro na conta do banco? Por que adorar a Deus quando eu tenho um parente doente? Por que adorar a Deus quando as coisas não vão bem no trabalho? Por que adorar a Deus quando as coisas estão difíceis na vida conjugal? O motivo é porque a graça de Deus foi imputada a nós, mediante o sacrifício de seu Filho, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo é o motivo pelo qual nós somos chamados a adorar a Deus. O Senhor não nos chama a adorá-lo porque a nossa conta no banco pode estar recheada ou porque não haja problemas em nossas vidas, sejam elas da vida financeira ou da saúde ou dos relacionamentos. Esses são também motivos pelos quais nós podemos adorar a Deus, mas nós entendemos que quando também não tem dinheiro na conta, devemos adorar a Deus por causa disso e bendizer ao seu nome em toda e qualquer situação, porque acima de tudo, o motivo pelo qual nós somos chamados a adorá-lo é por causa do sacrifício de Cristo Jesus. É pelo Evangelho que foi entregue a nós, a cada um de nós, de maneira graciosa, porque nós temos a plena certeza que é por meio desse Evangelho que um dia toda luta, todo sofrimento cessará, por conta daquilo que Jesus fez em nosso lugar, e em nosso benefício, em nosso favor. Mas nós podemos também dizer, irmãos, que, de certa forma, este texto ele é também uma convocação ao trabalho de evangelização, de discipulado, de missões, porque quando o texto convoca também gentios à adoração, ele nos mostra que o Evangelho ele deve ser levado a todas as pessoas. Ele não está restrito a um nichozinho, ele não está restrito a uma nação específica, ele não está restrito a um povo específico, de uma classe social específica. O Evangelho não é só para pobres, o Evangelho não é só para ricos, o Evangelho é o Evangelho, e nós devemos pregá-lo a quem quer que seja, porque ele pode transformar a vida do pobre, mas ele pode transformar também a vida do rico. E nesse sentido, nós precisamos entender que o trabalho missionário, o trabalho de discipulado, consiste em levar as pessoas a adorar a Deus. Se nós pararmos para pensar em que consiste as missões, nós precisamos entender que missões consiste nisso, levar aqueles que ainda não conhecem ao Senhor Jesus a adorá-lo, a cultuá-lo e a bendizê-lo por aquilo que Ele é, essencialmente. Esse é, talvez, o motivo mais sublime pelo qual nós devemos levar o Evangelho às pessoas. O Evangelho é o Evangelho da salvação e nós precisamos levar as pessoas porque as pessoas estão carentes da graça de Deus, assim como todos nós. Mas se nós pensarmos no propósito de Deus para o homem, de glorificá-lo e gozá-lo para sempre, nós podemos entender também que o trabalho missionário de evangelização, de discipulado, consiste em guiar os homens a cumprir com o seu propósito primário ou com a sua finalidade de existência. Portanto, quando levarmos o Evangelho às pessoas, nós devemos ter em mente que a nossa própria motivação deve ser de guiá-las à adoração ao nosso Senhor, a Cristo Jesus. Se hoje nós adoramos a Deus, nós adoramos a Deus porque Ele é grande, porque Ele é fiel. E na sua fidelidade Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que Ele fosse ministro sobre os da incircuncisão, ministros sobre os gentios, ministros sobre nós. Que Deus nos abençoe.